Êxodo 25 e Hebreus 9, gente. Quem esteve aqui no último domingo? Quem esteve? Vocês participaram daquela pregação da nova aliança, né? Pense numa pregação, numa mensagem que repercutiu, pessoal. Foi uma das mensagens mais pedidas pelas pessoas da igreja, porque acompanhou online. Pastor Joel, eu até coloquei ela no Instagram solta, e no YouTube também. Tem gente que pediu aquela pregação. Eu aconselho você que não esteve semana passada, para você entender mais sobre nova ou antiga aliança, você assistir a mensagem, somente a pregação de domingo passado. Foram 35 minutos de pregação, mas palavra maravilhosa. No entanto, essa de hoje é continuação da pregação de semana passada. Amém? Curvem a cabeça, por favor, fechem os olhos. Senhor, fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Fale com todos nós aqui, Deus. Que essa palavra possa iluminar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O que vai ser falado hoje aqui é Bíblia. Onde está a autoridade do pregador? Tem gente que fala assim: nossa Deus, aquele pastor é muito ungido. Deixa eu pegar esse gancho de unção. Unção na pregação. Pessoal, unção na pregação não está no modo de falar, não está na eloquência, não está como o pastor prega. A unção na pregação está simplesmente em o pastor pregar o que está escrito. Acabou. Ele só tem que pregar o que está o quê? Escrito. Mas nada, ele não tem que inventar, não tem que... vou impostar a voz, não, nada disso. Só prega o que está escrito. Pode ser o pastor, pode ser um diácono, pode ser quem for, desde que pregue o que está escrito. Vamos aprender com Jesus, lá no deserto, diante de Satanás. O diabo tentando Jesus, oferecendo Jesus tudo. Jesus rebateu o diabo dizendo o quê? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Acabou. Então, o que vamos falar aqui é exatamente o que está escrito. É uma pregação que vai desintoxicar muita gente. O nosso país, o Brasil, é um país muito místico. Muitas coisas místicas. A religiosidade está empregada no nosso país, está impregnada nas pessoas. E essa pregação de hoje é para limpar. Amém? Nós não vamos falar de igreja nenhuma, nunca usamos o púlpito para atacar ninguém. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Amém? Se a pessoa não gostar da verdade, reclama com a verdade. Não reclama com quem está falando dela. Amém? Então a gente vai falar hoje sobre, já dou a introdução para vocês, sobre símbolos. Símbolos da Bíblia. Vou citar já: mesa, candelabro, arca da aliança e por aí vai. Mas dentro desse contexto vamos falar de todos os símbolos, de todos assim, no geral. Mas pastor Joel, essa pregação vai edificar minha vida? Muito. Muito. Vamos lá. Primeiro nós vamos em Êxodo 25. Olhem para cá. Se você ler o Antigo Testamento sem a chave de interpretação, que é Cristo, você não vai entender nada da nova aliança. Então todas as vezes que você lê o Antigo Testamento, procure respaldo, procure concluir o que você leu no Antigo com o que está escrito no Novo. Não fique só no Antigo. O Antigo Testamento é importante muito, porque se hoje nós temos o Novo Testamento, porque a gente teve o Antigo. Se hoje nós temos a Nova Aliança, porque nós tivemos a Antiga Aliança. Então tudo que aconteceu na Antiga Aliança foi necessário. Por exemplo,
Arca da Aliança, mesa, candelabro, tudo aquilo naquela época foi necessário. Amém? Deu para entender? Tudo naquela época foi necessário. Então a gente vai falar aqui agora da Arca da Aliança. Diz assim, Êxodo 25, verso 10. Quem quiser acompanhar na tela aqui, fica à vontade. A ordem de Deus para Moisés. Também farão uma arca de madeira, de acácia, de 2 côvados e meio, e será o seu comprimento. De 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas um lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira, de acácia, e cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. A explicação aqui na tela, todo mundo aqui lendo comigo agora aqui na tela. A Arca da Aliança era a principal representação da presença de Deus no meio de seu povo no Antigo Testamento. A Arca da Aliança também é comumente chamada de Arca do Testemunho ou Arca do Concerto. Tal designação se refere especialmente ao fato de que a Arca da Aliança guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel no Sinai. Então, vamos lá. A arca representava a presença de quem? De Deus. Então, naquela época, a arca era um símbolo. Ela não era Deus. Ela representava. Amém? Então, a arca está na Bíblia, pastor Joel? Sim, acabamos de ler. Mas, detalhe importante, em que parte da Bíblia? No Antigo Testamento, dentro da lei de Moisés. Então, peraí, já que as leis cerimoniais, já que as leis foram abolidas, menos as leis morais. Que são as leis morais? As leis morais são os 10 mandamentos, que não foram abolidos, que continuam de pé. Mas as leis cerimoniais, toda a simbologia, tudo aquilo foi abolido em Cristo. A gente vai ler isso aqui. Então Deus deu ordem para Moisés criar a arca, fazer a arca como representação de sua presença no meio de quem? Do povo. Muito bem. Agora, vamos ver isso no Novo Testamento. Hebreus 9. Vou colocar para vocês aqui o título, ó. Os símbolos não existem mais na nova aliança. Vou te provar que não existe mais. Como? Hebreus 9:1 diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, onde estava um candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chamava o santo lugar. Por trás do véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora, pormenorizadamente. Deixa eu parar aqui. Essa palavrinha aí tão estranha, pormenorizadamente,
Sabe o que significa isso? Alguém sabe? Essas coisas é o de menos, ou seja, não tem importância. Aí, para concluir isso, olha o verso 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram primeiro o tabernáculo, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Olha o verso 9. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam, leia em voz alta essa palavrinha aí, gente, mais alto, por favor, ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas em comidas e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então vamos lá, esse texto grande aí, o que o autor da carta aos Hebreus, ele escreve? Que tudo que nós vimos na antiga aliança, mesa, arca da aliança, propiciatório, candelabro, sacrifícios de animais, isso era ordenanças da carne, baseadas em comidas e bebidas, impostas até o tempo oportuno de reforma. Se você buscar o significado disso no grego, o que significa oportuno de reforma? O que é uma reforma? Vamos lá. Por exemplo, gente, nós vamos reformar essa parede aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma nova cara, não é isso? A gente vai trazer uma nova, olha gente, vai mudar. Então, oportuno de reforma, mudança da antiga para a nova. Então, todas essas coisas eram impostas até a mudança da antiga para a nova. Cristo veio, Jesus veio, onde foi instituída a nova aliança. Então, quando foi instituída a nova aliança, tudo que pertencia à antiga, em termos de cerimônias, tudo isso foi abolido. Então, gente, se hoje você vê prática de símbolos, exemplo, um símbolo que poderíamos colocar aqui na igreja, que não tem nada a ver, uma cruz, não tem nada a ver colocar uma cruz. Agora, se a gente colocar uma cruz aqui e as pessoas chegarem ao pé dessa cruz e ficar adorando a cruz, já se torna idolatria. Se a gente coloca aqui uma arca da aliança, é como se a gente voltasse lá atrás. O que acontece no Brasil, especialmente no Brasil? O povo é muito idólatra. O povo gosta de uma coisa para tocar. É um país muito místico. As pessoas gostam de algo, de um amuleto, para dizer assim, isso aqui dá sorte, isso aqui funciona. As pessoas querem alguma coisa para colocar a fé delas. Elas querem alguma coisa que represente um Deus, um milagre, um ponto de contato.
que biblicamente não existe, pessoal. Eu faço uma pergunta para vocês: Cristo está aqui hoje? Está? Como você sabe que Ele está aqui? Você sabe que Ele está, primeiro, porque você crê nele. Segundo, Ele está aqui invisível, mas Ele está, através do Espírito dEle. E nós não precisamos de nada que represente Cristo no nosso meio. Tem mais. Não acabou não. Olha aqui na tela. Não precisamos mais da arca ou de algo para simbolizar a Deus. Por quê? Se você for rápido aí agora, quem quiser abrir a Bíblia lá em Colossenses, pode abrir. Pastor, não, eu prefiro ficar nos dois livros. Ok. Mas Colossenses 1,13, está escrito assim, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Olha só o versículo 15. Este, falando de quem? Do Filho. É a imagem de quem? Do Deus o que, gente? Invisível, o primogênito de toda a criação. Então, quem é Cristo? Cristo veio e Ele se tornou a imagem do Deus invisível. Então, peraí, lá atrás a Arca da Aliança representava o Deus invisível, só que aqui em Colossenses diz que o Filho veio e se tornou a imagem do Deus invisível. Então, peraí, Ele é o nosso Deus, Jesus é o nosso Deus, e eu não preciso de nada que simbolize Ele, nada. Eu não preciso de uma madeira, de um papel. E outra coisa, tem um montão de evangélicos por aí, que eu não vou citar, mas que falam mal da idolatria dos outros. Os outros ficam adorando pau, pedra, metal, mas eles fazem a mesma coisa. Sabe com o quê? Com os amuletos, com a arca. Isso, quem está falando aí? Coisas que gente, é igual, por exemplo, pessoal, gente, olha aqui, a pessoa fala assim: pastor Joel, por favor, eu estou com meu familiar doente no hospital, e eu queria que Jesus fizesse um milagre na vida dele. Algum problema nisso? Está erro? Não tem nada de errado essa pessoa pedir. Agora, se a pessoa fala assim: pastor, faz o seguinte, consagre isso aqui para mim, que quando eu chegar lá, eu vou tocar nele e vai ser curado. Peraí. Só está pedindo para eu consagrar uma coisa. Vamos ver, o que a Bíblia fala sobre esse negócio de consagrar elementos? Não tem nada na Bíblia sobre isso. Então, peraí, se a Bíblia não fala isso, como eu, pastor, vou fazer isso? É tudo que a Bíblia diz, pessoal. Então, é mais, olha gente, é só a pessoa entender. Peraí, pastor, o meu familiar está doente. Senhora, qual é o nome do seu familiar? É o Antônio. Tá bom, feche os seus olhos, vamos orar aqui pelo Antônio. Senhor Deus e Pai, pedimos que o Senhor visite o Antônio. Eu estou orando por ele. Eu não preciso de alguma coisa para lá tocar no Antônio. Gente, isso é idolatria. Isso biblicamente não está na Bíblia. Não tem. Mas as pessoas querem alguma coisa para tocar. Jesus está aqui em nosso meio. Jesus está lá com o Antônio, que está internado no hospital. Amém, pessoal? Se você chegar até mim, pastor, me dá alguma coisa para eu derramar lá na minha casa. Alguma coisa o quê? É melhor você ir direto a Deus. Vai direto a Deus. Para de intermediar um milagre. Quer dizer que o milagre tem que passar por uma garrafa de água, o milagre tem que passar por um papel, o milagre tem que passar por um pano para acontecer. Peraí, gente, o milagre quem faz é Jesus. Vai até Jesus e ponto final. Deu para entender? Então, Cristo é a imagem do Deus invisível, gente. Nós não precisamos de nada. Você não precisa levar nada para sua casa.
Você não precisa consagrar nada, não tem esse negócio de consagrar nada. A única coisa que você tem que consagrar é a sua vida a Cristo e mais nada. E não existe consagração de elementos nenhum. Tem mais. Vamos continuar? Propiciatório. Essa palavrinha propiciatório, as pessoas leem dentro do contexto da arca e acham que, mas olha só o significado disso. Propiciação é aquilo pelo qual Deus se torna propício ou favorável, isto é, pela qual se torna coerente com seu caráter e governo, perdoar e abençoar o pecador. Então, o que era o propiciatório? A arca não tinha uma tampa? Tinha ou não tinha? Ô Carlos, consegue colocar a tampa da arca aí? Vem aí, propiciatório, por favor. A arca não tinha uma tampa? Então, aquela tampa, o nome daquilo é propiciatório. Havia a urna, onde haviam as tábuas, a vara de Arão, só que a tampa era o propiciatório. Pastor, mas por que você está falando muito disso, propiciatório? Porque é o seguinte, só se conseguir, se não conseguir, não tem problema não. Vão em Êxodo 25 de novo. Êxodo 25. Posso ler, gente? Êxodo 25, 17. Vamos lá. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio serás o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas, né, aquela posição, por cima cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas um para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Muito bem, olha só a explicação aqui na tela. A tampa da arca da aliança era chamada de propiciatório. Êxodo 25. Essa tampa era feita de ouro puro, nela ficavam as figuras dos 2 querubins, também ouro batido. Esses querubins haviam sido colocados um de frente para o outro, com suas asas estendidas. Era em cima dessa tampa que o sacerdote, presta atenção nisso, gente, que o sacerdote derramava o quê? O sangue dos animais para propiciar a ira de Deus sobre o povo. Daí a designação de propiciatório. Então vamos lá. O que era feito? O sacerdote, o sumo sacerdote, sacrificava o animal. Lembra da pregação de semana passada? O animal tinha que ser macho, sem defeito. O sangue do animal, ele aspergia em cima da tampa da arca. Pastor, mas por que isso? Propiciatório lembra qual palavra? Propício. O que é propício? Favorável. Então o que o povo fazia? Preste atenção nisso. O povo levava o animal, o sacerdote matava, e o sangue ele derramava sobre o propiciatório. Por que tinha que ser sobre o propiciatório? No propiciatório havia uns 2 querubins. Achou a tampa? Coloca, por favor. Olha lá, ó. Quem sintonizar agora no culto vai ver essa imagem. Vai, pastor. Vai. Fica aí, você vai entender. Ali, ó. O sangue era derramado ali, ó. E por que era o nome Arca da Aliança? Agora você vai entender tudo. Porque com o sangue derramado do animal, Deus se tornava favorável ao ofertante. Por isso o nome Arca da Aliança. Por que Arca da Aliança? Quando o sangue era derramado, a aliança do povo com Deus era feita. Você vai entender por que estou explicando tudo isso aqui.
E por isso o nome de propiciatório. Então se tornava uma coisa propícia, favorável. Era o favor de Deus com o povo. Deus aceitava o povo. Ok? Tá, pastor. E hoje? Se hoje já não tem mais arca, já não tem mais propiciatório, como Deus faz aliança com o povo hoje? Vamos lá? Hebreus 2. Já está em Hebreus? Não já está em Hebreus? Vai lá no capítulo 2. Hebreus 2:17. Quem tiver dificuldade para achar, quiser acompanhar aqui, fique à vontade. Hebreus 2:17. Consegue a imagem da cruz também, por favor, Carlos? Posso ler? Hebreus 2:17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer o quê? O que, gente? Propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então vamos lá. Aliás, deixa eu ler Romanos 3:24. Deixa eu ler Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então vamos lá, gente. Antigamente, a propiciação era feita com animais. Só que a nossa propiciação verdadeira e definitiva foi feita por Cristo. A propiciação foi o sangue de Cristo derramado por nós no Calvário. Então troque a arca. Tem a imagem da cruz? Troque a arca. Pode colocar. Troque a arca pela cruz. O sangue de Cristo foi derramado por nós, onde? Na cruz. Está aí, ó. Foi exatamente ali que Deus fez aliança com quem, gente? Com o povo. Então a propiciação nossa foi eterna. É para sempre. Ninguém mais precisa levar um animal, ninguém mais precisa de uma tampa de arca para derramar sangue, porque o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, derramou seu sangue por nós. A propiciação foi feita na cruz. Por que hoje você pode ter aliança com Deus? Porque Cristo já foi a sua oferta. Para o povo ser aceito por Deus, o povo tinha que dar oferta. E Cristo hoje é a nossa oferta. Tanto é, a explicação aqui na tela, o propiciatório dos tempos do Antigo Testamento, apontava diretamente para Cristo, seu sacrifício vicário. O Novo Testamento mostra que a cruz se tornou o lugar onde o pecador se encontrou com Deus e teve reconciliação plena mediante o sangue de quem, gente? De Jesus Cristo. Então, pessoal, Cristo veio e resolveu tudo. Pastor, mas voltando aí na questão de símbolos, por que tem gente que ainda vive essas práticas, inclusive práticas judaizantes, né? São práticas judaicas, que, por exemplo, além disso que eu falei, estola sacerdotal, shofar, quipá, são símbolos judaicos, que não fazem parte do cristianismo.
Mas por que que as pessoas ainda têm essas práticas? Porque elas ainda não entenderam o que é antiga, o que é nova aliança. Outra coisa, gente, essa questão de correntes. Eu vou fazer 7 semanas para acontecer um milagre. Primeiro erro aí, simbologia de número. Esse negócio de ser 7, foram 13 voltas que eles deram, eu vou dar 13 voltas, isso é simbologia de número, é como se fosse um jogo de bicho isso aí. Pastor, mas lá em Apocalipse, falam das figuras, falam dos números, é uma linguagem figurativa, qual o nome? É uma linguagem figurada ali em Apocalipse, ali não tem tudo aquilo que você vê, que o João descreve, né, a revelação que ele recebe na ilha de Patmos, aquilo é algo figurativo, não quer dizer que serão, por exemplo, a marca da besta, 6666, 36. Quem disse que a marca serão 36? Mas vai escrever 6, 3 vezes, mas está ali. Foi uma visão que João teve, que ele escreveu. Mas as pessoas querem pegar carona nesses versículos isolados e querem montar essas coisas. Outro erro incorrente. Quer dizer que se Deus não fizer um milagre em 7 semanas, Ele não é Deus. Quem somos nós para determinar o tempo para Deus? Ele faz a hora que Ele quiser. Quando Ele quiser, é a hora que Ele quiser. Amém, pessoal? Outro detalhe importante nessa questão de símbolos, pessoal. Qual a diferença em adorar um Deus minúsculo? Em adorar uma arca? Que diferença há? Não, porque a arca é gospel. E eu vou te falar uma coisa. Eu falo com propriedade porque eu fui vítima disso. Eu fui vítima do mercado gospel por muitos anos. O que é mercado gospel? Onde vende essas coisas? Onde vende esses símbolos? E vou te falar uma coisa, dá muito dinheiro. Porque numa igreja com 100 membros, o pastor quer dar um candelabro para todo mundo, ele vai nesse mercado gospel, ele compra 100 candelabros. E cada um custa 5, 7 reais. Então o mercado gospel dá muito dinheiro. Vocês acham que eles querem abrir mão de símbolos? Não querem. Não querem abrir mão. O evangelho não é mercado gospel, é Cristo. Amém. Você não precisa de símbolo nenhum. Você só tem que crer no Deus invisível. Mais nada. Não tem nada que você vai levar para sua casa para fazer alguma coisa, um ritual, nada disso. A única coisa que você pode fazer é orar. Ore, peça a Jesus. Amém. Eu estou aqui hoje, falei para vocês, é uma mensagem para desintoxicar as pessoas dessas coisas. Quiser falar alguma coisa, pode vir, fala. O Flávio ontem falou algo para mim, eu achei interessante, que ele falou, pastor, a questão não é simplesmente as pessoas pararem com essas práticas, mas elas têm que saber o porquê disso, por que não existe isso mais? Porque às vezes você vem aqui e você fala assim, cadê isso, cadê aquilo, por que não dá isso? Porque nós somos uma igreja bíblica, a Bíblia fala, a Bíblia aprova, nós estamos dentro, a Bíblia não aprova, nós estamos fora. Tem gente que não gosta, pessoal. Já teve gente que veio aqui e veio perguntar para mim assim, não vai dar garrafa com água aqui hoje não? Não quis ficar aqui. Amém. Você quer algo místico, você quer algo que simboliza, procure outro lugar, mas aqui não. Amém? Gente, se Cristo não for suficiente para esse povo, se Cristo não for suficiente, se Deus não é suficiente, meu Deus do céu, será que Deus não é suficiente? Será que você prefere um amuleto, você prefere um ponto de contato do que Deus? Se Deus não resolver o seu problema, não vai ser uma garrafinha com água, não vai ser um símbolo na igreja. O problema é que o mercado gospel abraçou a idolatria.
e trouxe isso para os evangélicos. E aí, virou a bagunça que você está vendo. É tão gostoso. A Bíblia está no celular. Alguém tem uma Bíblia aí? É tão gostoso quando você vem para a igreja. Quem viveu na linha neopentecostal aí por muitos anos vai entender o que eu vou falar. É tão gostoso quando você vem para a igreja somente com o que, gente? Com a Bíblia. Você vai levar o que para a igreja hoje? Nada. Eu estou me levando. Só eu para a igreja hoje. A Bíblia está me levando, né, pastor? A Bíblia está me boa. A Bíblia tá me levando. A Bíblia está me levando hoje. É culto de que na sua igreja hoje? Culto a Deus. Olha o nome do culto hoje, em especial: culto de ação de graças. Agradecimento, gente. Meu Deus, pessoal. Ah, gente, enquanto eu tiver vida, eu vou defender o Evangelho. Não estou preocupado em agradar, sabe? Ah, não, vou falar assim não, porque aí, não estou. Eu quero pregar só o que está escrito, mais nada. Vivi enganado por muitos anos e não quero viver nessa prática mais. Fui vítima do mercado gospel muitos anos. Já gastei muito dinheiro. Não, eu gastei não. Quem gastava era a oferta do povo. O povo dava. E é a oferta que pagava essas coisas. E era muita coisa. Era muita coisa. Oi. A gota do milagre. Nossa, Deus do céu, misericórdia. Isso aí eu. Peraí, Deus, eu não estou vendo. Não dá para ver direito. Ah. Deus me livre, gente. Isso aí é o que vende? Esse é. Você vê, o pé está cheio de doença. Vai no podólogo, meu Deus. Vai no médico. Agora, pastor, você tem alguma coisa para eu passar no meu pé para ir curar? Gente. Ô pastor Joel, eu aprendi essas coisas. Você aprendeu errado. Como também eu aprendi isso. Eu falo com propriedade porque essa gota do milagre eu dava para as pessoas também. Sal, tal. Tem sal em casa? Hã? Tem sal em casa até hoje. Até hoje. Se humilhar. Disparou agora. Aliança. Palito de picolé, seu Gerardo. Ah, é 2 palitos de picolé, Gente, uma cruz, né? hoje o culto é participativo, o culto hoje, hein? É que vocês viveram essas práticas. É porque está entulhado. Ó, tem mais, né? isso está entulhado no Brasil. Nossa, tem mais um candelabro aqui. Isso, por exemplo, eu acho lindo isso. Lindo. Só que dano antigo. É lindo o candelabro, bonito. Mas isso aí se cumpriu em Cristo. O que é isso? Jesus. Quebrada, era quebrada ainda. Vai lá, fala aí. Mas isso cansa. Bom dia, gente, de novo. Isso cansa. Lá no Antigo já tinha alguém prevendo isso. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo padece, sofre, pena por falta de conhecimento. Sim. Isso cansa, porque nós deixamos de buscar a Deus e vamos ficar buscando algo que represente Deus. Olha o quanto que isso é cansativo. Aí enquanto um elemento ele está funcionando para mim, ok, depois que ele para de funcionar eu vou buscar outro, e aí que ele para de funcionar eu busco outro. Assim as correntes, essa corrente X é para isso, isso é cansativo. Sim. Cansa para quem está expondo isso, levando isso, e cansa para quem está recebendo isso também. Então isso é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A falta de conhecimento ela leva a padecer, ela leva ao cansaço. Exato. E você falou uma coisa, é voltar, é trocar a realidade. Regredir. É trocar a realidade de Cristo por uma sombra, por algo que era transitório. Maravilha, Flávio. Quer falar, Paulo? Bom dia, igreja. Em relação ao que o pastor falou, a gente vê que quando Deus viu o povo de Israel se corrompendo, até para fechar, ele falou assim:
Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornares fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca do Senhor, ela não virás mais à sua mente, não se lembrarão dela, Boa. e nem sentirão faltas. Referência, qual está escrito? Jeremias 3,16. Boa. Esqueci dessa aí. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Ou seja, Deus estava transferindo a adoração da arca naquele tempo do Antigo Testamento, a adoração ao Senhor Jesus. Vou ler de novo. A arca da aliança do Senhor, ela não lhe virá mais à mente, não se lembrarão e nem sentirão falta dela. Acabou. Aqui ele já estava Boa, Paulo. transferindo a Boa. responsabilidade Para Cristo. para Cristo. Fique de pé no seu lugar. Gente, eu acho que, desculpa aí as brincadeirinhas aqui e tal, mas é importante isso, porque nós estamos num país que essa simbologia, a idolatria tomou conta das pessoas. E eu te falo como um pastor, tá? É difícil hoje, esse microfone está meio chatinho hoje. É difícil hoje, gente, você pregar o verdadeiro evangelho num país como esse. Cada dia que passa fica mais difícil. As pessoas querem isso, as pessoas, elas vêm, não digo todas, porque vocês estão aqui, graças a Deus por isso. Mas as pessoas hoje, elas vão à igreja porque querem resolver os seus problemas. Elas querem alguma coisa fácil. Eu estudando sobre isso, pesquisando sobre isso, para ter um sermão completo para vocês hoje. Você clica na internet, coloca lá no Google, símbolos sobre a antiga aliança, vem um montão de coisa. E aí, eu vi lá um pastor falando de milagre. Ele falando assim: quando você chegar aqui e eu tocar minha mão na sua mão, eu vou te passar um milagre. Aí fizeram uma montagem, né? Esse mesmo pastor, ele falando assim: gente, a gente precisa pagar nessa semana mais de 1 milhão, e nós não temos dinheiro para pagar. Uai, nem o cara que vai passar o milagre para a mão das pessoas, por que não passa o milagre para a condição da igreja? Pense. Pessoal, pastor não passa milagre, pastor não faz milagre. Quem faz milagre é Cristo, gente. A gente só ora. Nossa mão, a mão do profeta. Que mão do profeta o quê? Que mão do profeta? A glória está aqui na minha mão, não está nada. A glória está aqui, ó, nessa palavra. Amém, gente? Não está na minha mão, não. Não. Está em Cristo. Então essa palavra de hoje, uma palavra que liberta, que desintoxica, que encoraja e que glorifica a Cristo. Ele é o único digno de glória. Tudo é para Ele. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai. Ah, Deus. A gente fala dessa maneira porque a gente vê tantas coisas absurdas aí fora, Deus. As pessoas, muitas vão à igreja em busca de um elemento, porque foi batido, foi falado na televisão que vai ser dado isso lá, e a pessoa vai para buscar, Senhor.
E onde está o Senhor nisso? As pessoas que vão à igreja em busca de um milagre. Ó Deus, o Evangelho não é isso. O Senhor nos ensinou que o Evangelho é o Senhor. O Evangelho é salvação. As bênçãos, como saúde, prosperidade, casamento, família, isso é providência sua, Deus. Mas isso não é o objetivo principal. Esse não é a ideia do Evangelho. Nós não viemos aqui hoje, Deus, para buscar um milagre. Não, Pai. Viemos aqui para buscar o Senhor, para cultuar o Senhor, Deus. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Ó Deus, e se tem alguém que ainda tem essa prática, eu acredito que por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, ó Deus, perdoe a ignorância também, como o Senhor perdoou a nossa, como o Senhor perdoou a minha ignorância, como um pastor que levava as pessoas a essas coisas, porque eu não conhecia verdadeiramente a Tua palavra, Deus. O que eu sabia era de versículos soltos, versículos isolados. O que eu conhecia era Êxodo 25, mas deixava Hebreus 9 de lado. Oh Deus, o Senhor me perdoou, e o Senhor nos mostrou a verdade, e o Senhor nos faz hoje aqui sair em defesa da Tua palavra, apesar que ela não precisa de defesa, mas o Senhor nos ensina a defender o Evangelho, a pregar o verdadeiro Evangelho, Deus. Oh Pai, o Senhor é dono de tudo, Senhor. O Senhor está em todo lugar. Nós não precisamos intermediar alguma coisa para chegar ao Senhor. Não há mais um véu que nos separa, não há mais um véu que nos impede de chegar ao Senhor. O véu foi rasgado, Deus, pelo sangue do Senhor derramado naquela cruz. Antigamente era o sangue do animal, antigamente a propiciação era o animal sobre a tampa da arca, mas a nossa propiciação eterna e verdadeira foi o Teu sangue naquela cruz por nós, Deus. O Senhor nos amou, não foi com palavras, o Senhor nos amou derramando sangue por nós, o Senhor nos amou assumindo o nosso lugar, o Senhor nos amou se tornando sacrifício em nosso lugar, Deus. E aqui estamos, ó Pai, para Te exaltar, aqui estamos, ó Deus, para Te glorificar, Deus. Amamos o Senhor e glorificamos a Ti, ó Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero cantar as maravilhas de Teu amor. Tu és consolo, Tu és abrigo, Jesus. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, Com tudo que sou, com tudo que sou, sempre Te adorarei. aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda Ele é o único digno de glória, digno de honra, é o único. poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome.
Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero cantar as maravilhas. Entregue a sua vida, o seu coração a Ele. Teu amor. Agradeça a Ele por tudo. O Senhor é o único digno de glória, Jesus. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares Ao som de teu nome. alegre, alegre de novo. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória a Deus. Amém. Amém. Ele é o único digno de glória, digno de louvor. Incomparáveis são as promessas do nosso Deus para nós. Amém.